uma coisa que o Rafael tinha comentado aqui, que eu acho que puxa um gancho, é que vocês estão num bom momento, né? Vocês se reconhecem como num momento tranquilo. E a notícia de que vocês vão dar uma pausa, e de início ela transmite uma sensação oposta, de que vocês estão parando porque vocês não estão satisfeitos, não estão felizes. Mas, na verdade, se vocês estivessem insatisfeitos, infelizes, a banda teria implodido, teria acabado e não decidido por um hiato. Queria puxar isso para poder discutir um pouco sobre como se chegou a essa decisão do hiato, né? Já se tem falado muito de que o Rafael estava querendo já há um bom tempo, né? Queria parar, queria, né, tirar um tempo, um time out para fazer outras coisas, para trabalhar em outros projetos, mas queria saber como surgiu essa ideia, o start, e como isso foi discutido internamente também. Sim, eu já vinha falando que eu queria um tempo para reorganizar, né, internamente, porque a gente vem de uma corrida muito forte, emendando um álbum no outro, uma turnê na outra, às vezes 2 turnês aconteceram ao mesmo tempo, como foi o caso da turnê do acústico, junto com o lançamento do álbum, e logo depois entrou a do Temple of Shadow. Mas a questão... Então, todos estavam desgastados, né? Ao ponto já de eu farejar que aquilo poderia gerar problemas mesmo de acabar minando aquele excesso, né, de trabalho de várias maneiras. Existia um risco de acabar minando, de pessoas quererem sair da banda e tudo mais. Então eu senti já um ar que não era só meu, de um certo descontentamento com o desgaste, não com o Angra em si, né? Então eu acho que é um bom momento para a gente, é uma pausa para a gente se reorganizar internamente e se fortalecer, inclusive. Eu acho que agora as pessoas vão pensar o que quiserem, né? Tem gente que fala que eu enriqueci com o meu canal Amplifica e por isso que eu não quero mais. Não tem nada a ver. É um absurdo essa informação. Pelo contrário, aliás, eu faço ainda muito por amor, me dedico, estou investindo no Amplifica ainda para que ele um dia, né, vire algo comercial, mais comercial, enfim. Mas o ponto é que eu vejo que a gente, para mudar de patamar, e eu gostaria que o Angra mudasse de patamar, a gente tem muito prestígio, né? E respeito, acho que de muitas camadas dentro da música. Jornalistas, outros músicos e tal, né? Mas eu acho que precisa dar uma parada para se fortalecer, pensar uma estratégia e ainda se fortalecer ainda mais. Sim, e a sua perspectiva, Felipe, com relação a essa pausa? Eu acho que é uma pausa, não é uma pausa triste de uma banda que está em crise e precisa parar porque não está rolando. Eu acho que é o contrário. Eu acho que o que dá pra gente a possibilidade de fazer essa pausa é justamente o bom momento que a gente se encontra. Entendeu? A gente tomou essa decisão, a gente não foi forçado a parar, né? Então, claro que partiu do Rafa, mas é uma coisa que todo mundo enxerga como um benefício. E eu acho que tantas bandas na história teriam se beneficiado de uma pausa assim, entendeu? E evitado tantos problemas e gente que saiu, né? Como o Rafa falou. Porque às vezes as pessoas precisam de um tempo, às vezes você precisa de tempo para fazer outras coisas, projetos de outras esferas, projetos pessoais, né? Tempo para a família, o que for que você tenha vontade de fazer e que o Angra acaba demandando muito da gente e não deixa essas coisas acontecerem, né? É muito difícil você conciliar o Angra full power com outros projetos. Sim. Então, essa pausa é uma pausa boa, entendeu? Uma pausa positiva. E eu tenho certeza que a volta vai ser muito boa, como o Rafa diz, né? De melhorar o que já tá bom. Sim. Entendeu? De voltar melhor, de fazer ajustes em coisas que a gente quer ajustar, entendeu? E fazer mais legal. Sim. Pegando um pouco disso que você disse, de que várias bandas poderiam ter se beneficiado disso, em algum momento, especialmente para você que esteve em todas as formações, você acredita que talvez o Angra teria se beneficiado em alguma pausa, em algum momento? Com certeza, é isso que eu vejo hoje. Eu sei que uma questão que está muito boa, que tá, de entrosamento, de sucesso, né, de crescimento como banda individual para todos, é uma viradinha assim para aquilo virar dissidência, desentendimento e mudança de formação. Então eu acho que a pausa ela vem também para prevenir isso. É um respiro. A gente trabalhou muito, a gente entregou aí 3 shows diferentes em tão pouco tempo, 2 álbuns, turnês mundiais e tal.
Então eu não me sinto em débito, né? A gente tá, acho que nesses 34 anos aí, o legado que nós construímos é de se tirar o chapéu. Então é importante, sim, saber a hora de fazer uma pausa para justamente preservar. Sim. Um tempo atrás, eu não sei se foi algum de vocês, se foi algum outro integrante que disse que a previsão seria de mais ou menos 2 a 3 anos ali de um hiato. Eu acredito que vocês não tenham exatamente planejado isso, mas é mais ou menos por aí ou vai deixar rolar? O plano é não ter plano, entendeu? Uma das coisas que o Angra demanda demais é justamente dessa parte de planejamento. Você mesmo que as pessoas veem os shows, elas veem as gravações, mas elas não veem o tempo que a gente está trocando e-mail, trocando mensagem, discutindo um monte de outros aspectos dentro da banda, fazendo esses planos, né? Quando vai ser, quando... Então a gente tem uma ideia, né? Mas a gente também que deixando rolar no sentido de que não temos compromisso com uma data, não temos compromisso de voltar em tal ocasião, entendeu? A gente, no momento, quer tempo, espaço para pensar em outras coisas e para planejar outras coisas também, né? Então, assim, a gente sabe que quer voltar, a gente tem vontade de fazer muito mais coisa. E a gente precisa dar um tempo. A hora que esse tempo, todo mundo falar, beleza, deu para você? Entendeu? Aí, vambora, tô afim de novo. Vamos tocar de novo. Entendeu? Ou surgiu uma parada muito louca, vamos fazer? Entendeu? A gente não tem nenhum tipo de compromisso, nem de voltar e nem de não voltar. Entendeu? Vai ser quando tiver que ser da melhor forma possível. Sim. E uma coisa que você disse é que é justamente com uma intenção de preservar, inclusive, a formação e não promover mudança de integrante. Então a ideia, após o hiato, é retornar com essa mesma formação, correto? Que é uma especulação também que fica surgindo, pairando, vocês sabem que surge. Então é colocar os rumores para baixo. A ideia é voltar com essa mesma formação e a pausa justamente para preservar isso, correto? Exato. A gente está... A pausa dessa quantidade de compromissos, de turnês e shows, botar um pouco o pé no freio nisso. Agora, óbvio, se fizer um convite legal para uma celebração, uma data especial, um festival, alguma coisa que seja, a gente está aberto, porque não significa entrar em grandes compromissos. Vamos entrar em estúdio agora e fazer um álbum? Não, precisamos de uma pausa. Vamos começar uma nova turnê, fazer várias datas? Não, estamos fazendo uma pausa. Recebemos um convite para algo pontual, super especial, legal. Vamos pensar. Não vai macular a pausa, mas e continua preservando. Né? Sim. O show, inclusive, aqui em São Paulo também teve uma declaração sua que seria o último nos moldes atuais. Isso também não tem a ver com questão de mudança de formação, correto? Não, os moldes atuais que eu quis falar é internamente. Nossa maneira de trabalhar, por exemplo, tão maluca de estar sempre na turnê, estar sempre emendando um compromisso no outro, num desespero de preencher todos os espaços para entrevista, para ensaio, para viagem, para fazer música, entendeu? Então a gente tem sempre fomos muito obstinados. O heavy metal não é fácil, então se você não cair 100%, desde que nós começamos, né? A gente começou os ensaios principais no verão de 91, de 91 para 92. E então não existiam as férias. Até então eu saí da escola, né? Tinha férias escolares, viajava. E não, já desde o começo a gente entrou num modo que é ensaiar que nem maluco, se dedicar que nem um maluco para garantir esse espaço tão difícil, né? Então é isso, nós temos esse ritmo louco, que é fundamental, porque o heavy metal está, vamos dizer, à margem de todas as modas, mas se permanece ali, né? Os fãs permanecem bem leais e tal, mas precisa trabalhar muito para você se manter. Sim. Não tem como fazer só mais ou menos. Exatamente. Pegando outra declaração também recente, e aí é uma curiosidade, na verdade, que o Marcelo disse numa entrevista recente, acho que foi até pro Imagens, que você tinha sugerido, talvez, do Angra fazer uma turnê sem você. Algumas turnês sem você. Isso eu não sabia nem se era brincadeira, se era sério, porque não sai num tom descontraído da declaração. Sim, porque quando eu comecei a dizer que eu precisava tirar um tempo, eu não queria empatar a banda. Não quero prejudicar a banda. Não quero que a banda deixe de fazer os shows que estão afim por minha causa. Então foi por isso, né? No fim,
uma somatória de fatores, inclusive não foi só eu que se agradou com essa ideia de fazer uma pausa, a gente acabou fazendo uma pausa todo mundo. E ninguém te disse que a ideia era maluca de fazer uma turnê sem você. Claro que disse. Todo mundo disse. Mas discordo, porque já sobrevivemos a tantos desfalques de figuras que eram tão emblemáticas e importantes, que eu acho que o Angra já tem um nome muito forte acima dos nomes individuais, assim, de cada um, né? Não que eu queira te convencer a isso, mas tem bandas que estão nessa mesma trajetória também. Recentemente teve o Forgner aqui no Brasil e eles não têm nenhum integrante original. Nenhum. O guitarrista, que seria o único presente, né? Ele foi diagnosticado com, não sei se foi Parkinson ou Alzheimer, enfim, alguma doença bem debilitante, e a banda continuou. Inclusive trocaram de vocalista antes de vir pra cá também. Então, toda hora mudando a formação, mas é aquela coisa da... Não é uma palavra boa, mas a marca, né? Sim. Você fala de arte, é complicado falar de marca, mas existe também a marca. Né? Mas é mais que só a marca. A marca não é nada sem estar atrelado a um legado, a música, né? Eu acho que o que move as pessoas aos shows do Angra é a música, porque a música faz parte da vida delas. Entendeu? Então, eu concordo em certa medida de que meio que não importa quem tá tocando, a música tá lá. Mas não é bem assim também. Sim. Entendeu? Então, quando o Rafa veio já algumas vezes com esse papo de vocês poderiam fazer sem mim, eu falei, Rafa, não tenho a mínima vontade de fazer sem você. Entendeu? Não tem porquê. A gente não tá nesse desespero de ter que tocar a qualquer custo. A não ser que ele fala, não, eu vou ficar sem tocar 5 anos, entendeu? E aí, se vocês quiserem, vai ser sem mim. Aí pode ser que a gente pense, fazer alguma coisa. Entendeu? Mas não é o caso. Entendeu? Acho que ninguém tá querendo se afastar da banda há tanto tempo, até porque, como o Rafa falou, é uma coisa que é saudável. A nossa relação é saudável, é leve, a gente se diverte, a gente tem uma boa estrutura, entendeu? Em que a gente não fica se sacrificando, carregando equipamento, montando, entendeu? É claro que uma turnê é sempre difícil, mas a gente tem uma boa estrutura, uma boa condição para fazer isso. Especialmente aqui no Brasil, no Japão. Então, assim, é claro que é possível você tocar a música sem X ou Y integrante, mas a gente não precisa fazer isso. Entendeu? Então não tem porquê.